O Evangelho de Jesus segundo João, segundo o relato de João, o Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3. 3. Versículo 1 a 8. Capítulo 3, versículo 1 a 8. Capítulo 3, versículo 1 a 8. Amém? Posso fazer a leitura? O título é Nicodemos visita Jesus. A palavra do Senhor diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este à noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemo perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado, porque eu disse a você, precisa nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, mas não sabe. O Senhor ouve o barulho que ele faz, mas não pode entender de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todos que é nascido do Espírito. Amém? Glória a Deus. João relata aqui o encontro de um fariseu com Jesus. Nicodemos era um mestre da lei, alguém que cresceu e foi instruído na Torá, conhece a Bíblia de capa a capa, como tem o dizer do mundo, né? Às vezes, quando a pessoa não tem nenhum conhecimento, a pessoa diz assim: eu conheço de capa a capa. Nicodemos podia dizer isso: eu conheço de capa a capa. Nicodemos foi criado junto com os fariseus da elite. Nicodemos era um doutor da lei, um homem instruído na lei, aonde ele tinha todo o conhecimento da Torá. Mas certa noite, ele vai ter um encontro com Jesus. Ele procura Jesus porque ele olha para Jesus e nota algo diferente de Jesus. Jesus está fazendo os sinais que ele, apesar de ser doutor na lei, não consegue fazer. Então, através dos sinais, ele chega até Jesus para consultar Jesus. Interessante é que o texto diz que ele foi à noite. Será por que Nicodemo procurou Jesus à noite? Lembramos que Nicodemo era um doutor da lei. Provavelmente ele foi porque ele não queria ser visto pelos outros da elite, conversando com alguém aparentemente menor que ele. Jesus era tratado simplesmente como um homem comum. Ninguém ali, além dos discípulos, ninguém cria que ele era o Filho de Deus. Então Nicodemo foi ter com Jesus à noite, durante a noite, para não ser visto pelos outros. Interessante é que ele procura Jesus a respeito
de Deus, a respeito do céu e a respeito da salvação. Só que Jesus, sabendo do coração de Nicodemos, que Nicodemos estava indo até ele somente pelos sinais, que Jesus conhece o coração de todos, Jesus já foi direto ao ponto, falando: é necessário vos nascer de novo. É uma questão que nós temos que aprender aqui nesta noite. Irmãos, não importa se nós somos conhecedor da Bíblia, não importa se nós somos pregador, não importa se nós somos presbítero, diácono, pastor, se alguém se denomina profeta, missionário, isso não vai fazer nenhuma diferença quando se trata de salvação. Porque para ser salvo é necessário nascer de novo. Estudar é bom, mas não é o suficiente. Tem muita gente que estudou, conhece muito bem, é um teólogo. Pronto, Nicodemos. E Nicodemos era um doutor, uma pessoa que tinha todo conhecimento, mas não tinha salvação. Para nós entender melhor, vamos voltar no versículo do capítulo anterior. Não precisa nem mudar a página não lê, você só volta para o versículo 23. Um pouco adiante. No capítulo 2, verso 23, diz assim: E estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Note que o texto diz, João vai dizer que muitos creram no nome dele, quando viram os sinais que ele fazia. Verso 24 diz assim: Mas o próprio Jesus não confiava neles. Ou seja, o próprio Senhor Jesus não confiava naquela fé que eles estavam dizendo ter. Por que Jesus não confiava neles? Preste atenção. Porque conhecia a todos. Jesus conhece o nosso coração, irmão. Não adianta nós passar um verniz em nossa face e dizer assim: eu creio em Jesus. Ou fazer até obras boas achando que pode enganar a soberania de Deus. Que você não vai enganar. Jesus sonda o coração. Por isso, ele olhando para Nicodemos, ele vai direto ao ponto. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos era mais um como os outros, que tinha ido pelos sinais. Aí no verso 25 diz assim: E não precisava que ninguém lhe dissesse ou lhe desse testemunha a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, a natureza humana, irmão, ela é enganosa, o nosso coração é enganoso. Muitas vezes o nosso coração tem demonstrado algo que de fato nós não temos. Uma religiosidade que nós não temos, que nós não vivemos. Às vezes nós mostramos uma piedade como os fariseus, hipócritas, porque eles colocavam um verniz diferente, uma capa, uma máscara de piedade, mas o coração dele estava afastado de Deus. Os profetas chegam a dizer assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração dele está distante de mim. Assim eram os fariseus. Os fariseus falavam bonito, se comportavam bonito, mas o coração estava longe de Deus. Muitas pessoas são assim, irmão. As pessoas pensam que é salvo porque é filho de crente. Ser filho de crente não garante a salvação. A pessoa é salva porque acha que são salvos porque são cantores, louvam a Deus. E não são salvos porque louvam a Deus. Nem são salvos porque prega bonito. Cada um de nós temos que ter um encontro pessoal com Jesus. Senão, não há novo nascimento. E se não tiver um novo nascimento, não tem como ver o reino de Deus. Por que muitas pessoas são formadas em teologia, conhecem a Bíblia de capa a capa, mas o conhecimento é supernatural. Eles não têm conhecimento espiritual. Eles não conseguem discernir a palavra de Deus espiritualmente. Eles conhecem natural. Assim como Nicodemos. Quando uma pessoa não foi regenerada, não foi transformada, ela não tem condição de entender a Bíblia.
ela entende de forma natural, mas ela não entende espiritual, porque o espiritual a gente discerne espiritualmente. Se não tiver nascido de novo, não tem como compreender. Preste bem atenção que Nicodemo faz uma pergunta para Jesus quando Jesus disse: Nicodemo, é necessário nascer de novo. O que Nicodemo disse? Como pode alguém nascer sendo velho? Será que pode outra vez entrar no ventre da mãe e renascer? Nicodemo estava vendo de forma natural. E Jesus não estava falando disso. Jesus está falando do novo nascimento. Entendeu? Devemos compreender isso, irmão, para que nós possamos compreender o texto. Vamos acompanhar. Verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos fariseus. Ou seja, ele fazia parte do grupo da elite. Ele era um dos fariseus mais conceituado ali. Ele era um doutor, alguém que muita gente honrava. Era alguém que dava o seu dízimo, era alguém que era altamente religioso, era alguém que tinha conhecimento profundo da Torá. Provavelmente já tinha lido a Bíblia diversas vezes. Talvez conhecia de capa a capa, como tem dizer. Nicodemos, um dos principais dos fariseus. Verso 2. E este de noite veio ter com Jesus. Ele vem à noite. Procura ter um encontro com Jesus à noite. Provavelmente esse porquê ele quis ter um encontro com Jesus à noite, provavelmente seja porque ele tinha vergonha de ser visto ao lado de alguém que tinha uma aparência de uma pessoa comum, que não era instruído na lei. Porque para ele Jesus era só um homem bom, ou um simples profeta. Eles não criam que Jesus fosse o próprio Deus ou o Filho de Deus. Mas ele chega para Jesus e diz assim: Rabi. Rabi significa mestre. Ou seja, ele reconhece que Jesus é um mestre, porque ele está em particular com Jesus. Se ele estivesse na frente de outros da elite, provavelmente ele não tinha conversado com Jesus ou não tinha chamado Jesus de mestre. Mas aqui ele diz: mestre, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Ou seja, sabemos que o Senhor foi enviado da parte de Deus. Provavelmente ele tinha em mente que Jesus fosse um profeta, um homem enviado por Deus, o último dos profetas, talvez, fosse o pensamento de Nicodemos. Mas não é isto. Jesus não é um profeta. Aí ele diz assim: porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Note que o assunto primeiro que ele toca é nos sinais. Aquele povo, João chega a dizer que muitos creram no nome de Jesus porque viram os sinais. Mas Jesus não confiava nele, porque Jesus conhecia o coração do homem. Jesus sabe quanto o coração do homem é enganoso. Às vezes nós falamos assim com a boca: irmão, eu creio em Jesus, eu senti um desejo, mas é só um verniz do coração. O coração realmente não creu de fato. Irmão, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente tem uma diferença, uma mudança. Na hora aparece fruto, ainda que não seja muitos frutos, mas aparece algum fruto. Se uma pessoa tiver encontro com Jesus e ele permanecer na mesma, sem nenhuma mudança, esse encontro não foi verdadeiro. É necessário ter um encontro. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era um publicano, cobrador de imposto, ladrão, porque ele cobrava mais do que ele devia cobrar. Jesus vai até a casa de Zaqueu. E ali Zaqueu recebe. E ele é tomado de convicção de pecado, Zaqueu. Então Zaqueu se levanta de uma hora para outra, olhando de frente para Jesus e diz assim: Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Ou seja, note que ali houve um arrependimento, porque aquilo dali tocou no pobre. Irmão, se tem algo que prende a pessoa de ter encontro com Jesus, é o bolso. Quando fala do financeiro, as pessoas pulam longe. O que tem uma coisa que endurece o coração da gente, é o dinheiro.
Quando a pessoa fala em dízimo, em oferta, as pessoas já ficam pensando, eita, rapaz, vai levar o que eu tenho. Entendeu? E as pessoas já endurecem o coração. Porque tem muitos falsos profetas por aí que só vivem em torno de dinheiro. E eles são os maiores responsáveis por endurecer o coração das pessoas. Mas nós sabemos que dízimos e oferta é legítimo, porque é antes da lei, e na lei foi cumprido, e Jesus também deu oferta. Lembra de quando cobraram o imposto, cobraram a oferta de Jesus? Jesus simplesmente mandou com que um dos seus discípulos fosse pescar e tirasse uma moeda da boca do peixe. Jesus acabou de fazer um milagre para poder botar a moeda, porque Jesus não carregava dinheiro. Jesus disse assim, vai lá, bota o anzol lá e você vai pegar um peixe, na boca dele tem uma moeda. E lá o pescador foi lá e tirou a moeda da boca do peixe e deu como oferta. Ou seja, o dízimo e oferta é legítimo, irmão, porque nós sabemos que há uma necessidade na obra. Mas só que muitos falsos profetas endurecem o coração das pessoas porque fica batendo nisso toda hora. Irmãos, tem igreja que as pessoas não falam duas palavras se não focar no dízimo e oferta. Prega dízimo e oferta umas 10, 20 vezes num culto. Sendo que o dízimo e oferta só é uma vez no culto. Ou seja, Zaqueu, quando tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele faz é abrir o cofre. Devolve 4 vezes mais do que ele defraudou. Ou seja, Jesus, em resposta a esse ato de Zaqueu, o que Jesus diz? Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa. Ou seja, o dinheiro tem sido um empecilho para muita gente para o encontro com Jesus. Devemos tomar cuidado com o dinheiro, irmão. O dinheiro é bom para atender a necessidade do dia a dia. Mas o dinheiro é o único objeto que Jesus chegou a comparar com Deus. Jesus chegou a chamar de Deus. Lembra que Jesus não chamou Herodes de Senhor. Jesus não chamou nenhuma divindade da época. Jesus chegou a chamar de Senhor. Mas Jesus chama o dinheiro de Senhor. Entendeu? Muita gente tem feito o dinheiro seu Senhor, a sua fortaleza. Tome cuidado com isso, irmão, porque o dinheiro pode te afastar de Deus. Muita gente, por conta de dinheiro, já se afastou de Deus. Endureceu o coração. Então, Nicodemos vem ter com Jesus, mas por conta de quê? Dos sinais. Provavelmente ele queria fazer os mesmos sinais que Jesus fazia. Mas ele não conseguia fazer, porque ele não tinha poder para isso. Não tinha poder para fazer sinais. Note que quando ele chega procurando pelos sinais, querendo fazer os mesmos sinais, provavelmente ele ia querer que Jesus desse poder para ele, ou sabia onde encontrar poder para realizar sinais. Jesus diz assim para ele: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, irmãos, se nós não tivermos um encontro com Jesus para ter esse novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Uma pessoa que não passa pelo novo nascimento, ela não consegue enxergar espiritualmente o reino de Deus. Ela vem para a igreja durante toda a sua vida, mas se ela não tiver encontro com Jesus, ela não vai compreender nada do reino de Deus. Ela vem ano após ano e nada ela compreende. Ela não consegue ter uma visão do reino de Deus. Ela não sente gozo pelo reino de Deus. Ela não tem prazer pelos céus. Por quê? Porque ela não teve um encontro com Jesus. Se ela teve um encontro com Jesus, ela não nasceu de novo. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão, quando nós estamos dizendo que estamos salvos. Porque não é a nossa palavra que garante a salvação. Que garante a salvação é se nós tivermos realmente um encontro com o Senhor Jesus. Se realmente nós nascemos de novo. Tem gente que passa 30, 40 anos na igreja, mas chega em devido tempo, ele diz assim, aqui não é meu lugar.
eu não me sinto bem aqui. E volta para o mundo, e morre lá no mundo. Por quê? Porque não passou pelo novo nascimento. Estava lá com outro interesse, talvez pelo mesmo interesse que alguns estavam dizendo que cria aqui. Porque simplesmente queria sinais. Tem gente que vem para a igreja buscando milagre. Tem gente que vem para a igreja buscando uma melhora no casamento. Tem gente que vem para a igreja buscando uma cura, uma libertação de um parente que está no vício ou endemoniado. Mas não tem interesse na pessoa de Jesus. Então ela está impedida de nascer de novo. O foco nosso, irmão, é de ter um encontro com Jesus. Senão nós vamos morrer na ignorância religiosa e nós não vamos ter um encontro com Jesus. No final da vida vai dizer assim, foi salvo. Os outros que ficarem vão dizer, foi salvo. Passou há 50 anos na igreja. E não é salvo. O que tem de gente evangélico indo para o inferno, todo dia tem gente que é evangélico, que passou a vida inteira fazendo obras e obras e obras, mas nunca teve encontro com Jesus e está sendo condenado. Porque não passou pelo novo nascimento. Jesus vai bater nessa tecla 2 vezes para mostrar a importância de nascer de novo. Note o que Nicodemos vai dizer quando Jesus fala isso para ele. Nicodemos, quando ouve essa palavra, Nicodemos, verso 4, Nicodemos diz assim. Nicodemos responde, ou pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Vocês compreenderam a pergunta de Nicodemos? Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Ele não entendeu nada do que Jesus estava dizendo para ele. Ele não sabia o que era nascer de novo. Ele não sabia o que era o novo nascimento. Será que Nicodemos estava salvo? Nicodemos aqui é um senhor de idade. Provavelmente Nicodemos deveria ter uns 60 anos. Era um dos mais velhos ali. Será que Nicodemos era salvo até então? Talvez qualquer um que visse Nicodemos ali dizia assim, esse daqui é um homem de Deus, esse daqui é um salvo. Nicodemos não era salvo. Nicodemos nem sabia o que é nascer de novo. Ele entendeu que ele tinha que voltar ao ventre da mãe dele, e provavelmente ela já tinha morrido, a porta estava fechada para ele voltar para o ventre dela. Não tinha como ele nascer sendo velho, estava impedido. Só que ele não entende que Jesus está falando do novo nascimento. Nascer de novo é ser regenerado. É necessário que nós sejamos regenerados, senão a gente fica um tempo na igreja e depois volta para o mundo. Por quê? Você nunca vai ter prazer nas coisas de Deus se você não nascer de novo. Somente um nascido de novo pode ver o reino. E ver o reino aqui não é olhar fisicamente, é olhar espiritualmente para o reino. É ter desejo, é ter prazer nas obras de Deus. Tem pessoas que fazem por amizade, às vezes querendo um elogio ou uma posição, mas não tem nenhum prazer na obra de Deus. Para ele é peso fazer a obra de Deus. E a obra de Deus para a igreja, irmão, tem que ser um gozo, tem que ser um prazer. Por quê? Por fato de nós ter sido salvos. Nós era perdido, estava perdido nos nossos delitos e pecados. E Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos, não por obra, para que ninguém se glorie. Depois de Nicodemo não ter entendido, Jesus refresca a mente dele. Jesus diz assim, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, e não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora Jesus vai mais diretamente. Jesus não fala mais ver, agora ele fala entrar. Primeiro ele fala assim, você não vai entender, Nicodemo, porque você não nasceu de novo, você não vai conseguir compreender o que eu estou te falando. Porque eu estou falando das coisas do céu, você não vai compreender, você só compreende o que é natural. Agora ele vai dizer, Nicodemo, em verdade eu te digo que se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, você não pode ser salvo. Antes ele disse, você não pode compreender, você não vai conseguir ver o reino de Deus. Agora não, agora você não pode entrar. Se
você não nascer de novo. Irmão, muita gente querendo agradar pessoas, diz assim, não, irmão, pode fazer, pode viver como você está vendo aí, Deus te ama assim mesmo. Deus é misericordioso, Ele vê a sua obra aí, vai te salvar. Irmão, nós devemos entender uma coisa, se nós não nascer de novo da água e do Espírito, nós jamais poderemos entrar no reino de Deus. Entendeu? Se você passar 100 anos, você viu isso até isso, passar 100 anos aqui, mesmo servindo a Deus, se você não nascer de novo, foi 100 anos perdido, seu tempo foi perdido. Entendeu? 100 anos perdendo tempo. A importância de nascer de novo, passar pelo novo nascimento. E quando ele fala da água e do Espírito, ele não está falando de batismo terreno. Entendeu? Porque muita gente tem a ideia aqui, quando ele fala da água e do Espírito, tem uma ideia de nascer do Espírito e também ser batizado nas águas. Não, a salvação não está limitada ao batismo. O batismo é uma ordenança de Jesus que nós possamos cumprir aqui. Todo cristão que entende que nascer de novo, ele deve desejar pelo batismo. Por quê? Porque são símbolos que Jesus deixou. Jesus deixou 2 símbolos para nós continuar fazendo. Um é o batismo e o outro é a ceia. Não existe mais Páscoa. Existe ceia. E não existe mais circuncisão. Existe batismo. Ou seja, são 2 símbolos. Mas só que aqui não é batismo nas águas. O que ele está falando é da lavagem. Nós precisamos passar por uma lavagem. E a gente lava com o quê? Se não for com água. E a água tem a função de purificação, de lavar. Por isso ele usa água. Mas o que purifica nós? A palavra de Deus diz, ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. O que nos purifica é o quê? A palavra. Então, o lavar aqui é a palavra de Deus. A água aqui é símbolo da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aqui não é água, batismo. Porque se fosse limitar a salvação ao batismo, o ladrão da direita de Jesus foi condenado. Porque ele nem desceu da cruz para ser batizado. Mesmo ele pendurado lá, Jesus disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele foi salvo sem ser batizado, o ladrão da direita. Se nós fosse entender isso como sendo um batismo nas águas, quantas pessoas não já morreram sem ser batizadas nas águas? Se não tiveram nem tempo de ser batizados? Então não é batismo nas águas. Eu vou antecipar um pouco isso, nós vamos para João capítulo 15. João 15, vocês podem ter lá também, João 15, para nós tirar a dúvida. João 15. Um pouquinho mais adiante. João 15, verso 3. Vocês chegaram lá? João 15, verso 3. Ele diz assim, vocês já estão limpos por causa da palavra que ele tem falado. Ou seja, quem foi que limpou isso aqui? Foi água? Foi a palavra. Ou seja, Jesus nos limpa com a palavra. A palavra de Jesus nos purifica. Então a água aqui é símbolo da palavra. Ouvindo a palavra de Deus, o Espírito vem e nos regenera. Nós somos transformados a partir do ouvir da palavra de Deus. É bem lógico, porque Jesus disse, ouvireis a verdade, e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir de quê? Da palavra de Deus. Tudo está voltado à palavra de Deus. Então aqui é a palavra de Deus e o Espírito. Nascer do Espírito. Uma vez eu fui questionado por uma pessoa que disse assim, irmão, você já foi batizado no Espírito Santo? Eu falei, não, eu creio em Jesus. Não basta? Ele disse assim, você já fala em língua? Eu falei, eu falo ruim. Mas eu tenho um português meio ruim, mas eu falo. Ele falou assim, não, você não fala em língua embolada? Eu falei, não, irmão, não tem necessidade não, sou gato não. Irmão, tem pessoas que estão presas até em coisas secundárias, senhor.
falar embolado não tem nada a ver com o Espírito Santo. Entendeu? Quando em Atos vai dizer que aquele povo estava falando em outras línguas, ali em outros idiomas. É dialeto. A palavra original é dialeto. É dialeto. É outros idiomas. Ou seja, o que foi que o povo respondeu? Eles estão falando em nossa própria língua materna. Ou seja, ali tinha judeu de toda parte. Então, a salvação não está limitada à língua e nem a batismo nas águas. Entendeu? Hoje, eu não creio que Jesus precisa usar nós para falar em outro idioma, porque Jesus trabalhava por conta do tempo e da necessidade. Entendeu? Sem fugir do texto. Eu vou só refrescar isso aqui, porque isso aqui tem sido um problema para muita gente. Jesus no deserto, ele fez sair água da rocha. Eu pergunto a vocês, Jesus vai fazer sair água da rocha hoje? Sendo que tem poço para todo lado. Jesus fez o mar se abrir. Hoje precisa o mar se abrir? Porque hoje tem ponte para todo lado. Jesus fez chover pão do céu. Jesus vai fazer chover pão do céu hoje? Hoje tem alimento, fartura para todo mundo. Naquele tempo eles estavam num lugar deserto. Ou seja, Jesus trabalhava de acordo com o tempo e com a necessidade do lugar. Hoje nós não temos, hoje tem intérprete. Pessoas altamente preparadas para interpretar. Se por acaso eu fosse lá para o Japão hoje, eu poderia contratar uma pessoa daqui do Brasil que soubesse falar idioma japonês, ia para lá e lá ele traduzia. Entendeu? Não tem essa necessidade. Aqui dali foi algo feito no tempo, por conta da necessidade. Havia judeus de toda a região que tinham sido criados fora e precisavam entender na sua língua. Se a gente não entender a mensagem, irmão, a gente não tem como ser salvo. Por isso, Deus fez com que aquele povo entendesse na língua. Então, houve a necessidade. Se a gente não entender, irmão, que nós precisamos nascer de novo, ninguém será salvo. Tem gente que acha que basta estar na igreja. Ah, eu sou da igreja fulano de tal, estou salvo. Tá não, irmão. Nenhum pai pode salvar o seu filho. Nenhum filho pode salvar um pai. Porque a salvação é individual, nesse sentido, que cada pessoa tem que ter um encontro pessoal com Deus. Senão não há salvação. É necessário nascer de novo. Depois de Jesus refrescar a mente de Nicodemo 2 vezes, então Jesus diz assim: não fique admirado por eu ter dito, é preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o seu barulho, mas não pode dizer, não sabe dizer de onde vem nem para onde vai. Assim são todos que é nascido do Espírito. Ou seja, o verso 7 diz assim: não fique admirado pelo fato de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Nicodemo ficou assustado com Jesus quando Jesus disse isso, porque Jesus não sabia o que era o novo nascimento. Então imagine que Nicodemo disse assim: meu Deus, então eu estou perdido. Porque eu nem compreendo isso, Senhor Jesus. Aí Jesus, para acalmar o coração dele, Jesus disse assim: não fique preocupado, porque eu disse para você que é necessário nascer de novo. Aí Jesus completa, no verso 8: o vento sopra onde quer. O que Jesus está dizendo para ele? Nicodemo, não se preocupe, porque o Espírito, o vento aqui é o Espírito, porque o Espírito se manifesta no vento. Quando Deus ia falar com Adão e Eva, ele se manifestava na brisa da manhã, no vento. Então o vento aqui é o Espírito Santo. Ele vai dizer assim: Nicodemo, não se preocupe, Nicodemo, porque eu falei que é necessário nascer de novo, porque o vento sopra onde quer. Significa o quê que Jesus está dizendo para ele? Não se preocupe, porque se o Espírito Santo quiser salvar você, ele vai salvar. O Espírito Santo é livre, é soberano. Ninguém manda no vento. Você manda no vento? Você tem poder de dizer assim para o vento: vento, sopra aqui, sopra ali. Você ouve até o barulho, mas você não tem nem ideia de onde ele vem e nem para onde ele vai.
Por exemplo, aqui o ventilador está vindo direto de lá. Mas se você estiver ali fora e ventar, você não pode apontar o dedo para onde o vento, de onde o vento está vindo, nem para onde ele vai. Porque ele gira para todo lugar. Ou seja, assim como o vento é livre, ninguém domina o vento, também ninguém domina o Espírito Santo. Diz os estudiosos que Nicodemos creu em Jesus depois disso. Nicodemos foi salvo, segundo os estudiosos. Porque lá no final, quando Jesus foi morto, Nicodemos com José de Arimateia chegam e fazem um sepulcro para Jesus. O Nicodemos chega a sentir um desejo de fazer isso. Significa que ele foi tocado por Jesus nessa pregação, irmão. Às vezes é necessário o pregador ser duro. Se Jesus tivesse passado o pano na cabeça de Nicodemos, ele teria dito assim: não, Nicodemos, você pode ficar assim mesmo, não dá nada não. Deus te ama. Nicodemos tinha sido perdido. Mas como Jesus foi duro e bateu direto naquilo que mais Nicodemos entendia, ou menos entendia, né? Que era sobre o novo nascimento, e talvez Nicodemos até se sentiu agredido verbalmente por Jesus por conta disso. Nicodemos creu em Jesus por conta disso. E Nicodemos foi salvo. Nós não cremos que Nicodemos foi perdido pelo testemunho que ele dá depois. Então Nicodemos foi salvo pela palavra dura de Jesus a respeito do novo nascimento, irmão. E é necessário não nascer de novo. Talvez aqui no meio tenha alguma pessoa que não nasceu de novo, mas que está iludido, enganado pelo seu próprio coração, achando que está salvo porque um dia deu dízimo, um dia ofertou, um dia fez uma obra, um dia esteve aqui assistindo o culto. Entenda isso. Se você não nascer de novo, você não pode ver e nem entrar no reino de Deus. É hora de você examinar a sua própria vida. Talvez seja isso que impediu você de compreender a palavra de Deus. Porque tem gente que não consegue compreender a palavra de Deus. E por que não compreende? Porque o espiritual só discerne espiritualmente. Uma pessoa que não nasceu de novo não tem condição de discernir o que é espiritual. Se você for ver que a maioria dos professores de teologia, de faculdade de teologia, pessoa altamente qualificada para dar aula, são ateus. Eles dão aula, mas eles não entendem espiritualmente, eles não discernem espiritualmente, eles não conseguem crer. Eles são professores, dão aula. A maioria deles são ateus. Nicodemos vai entender que é necessário nascer de novo. Depois ele compreende, porque nós cremos que, pelo testemunho que ele vai dar mais adiante, ele é salvo. Mas Jesus vai falar algo interessante com essa questão do Espírito só para onde quer, irmão. Às vezes nós julgamos as pessoas lá de fora, porque elas andam drogadas, andam bêbadas, mal vistas pela sociedade. Às vezes nós dizemos assim: não vale nem a pena pregar para esse daí. Esse daí Deus não quer não, do jeito que ele anda é um cachaceiro, um drogado, anda aí um andarilho, um mendigo. Irmãos, nós não sabemos aonde o vento vai soprar. Pode ser na boca de fumo que o vento vai soprar. Pode ser num bar que o vento vai soprar. Entendendo isso, o que nós temos que fazer? E levar o evangelho para essas pessoas. Nós não estamos impedidos, irmão, de encostar num bar e pregar para uma pessoa. É claro que você não vai passar longo tempo lá e ficar ouvindo as coisas que estão ouvindo. Você vai lá para divertir alguém, entendeu? Que você sabe que está passando por uma dificuldade, você vai lá e aproveita e evangeliza ele, entendeu? Numa boca de fumo, numa alcoolândia, ou seja, aonde estão os cachaceiros, você pode chegar lá no meio, não se juntando à roda para escarnecer, mas para evangelizar, porque vai que de repente o vento sopra na hora que você está lá, e essa pessoa ouve o evangelho que você está falando, e a descama cai do olho dele, e ele passa a enxergar, como fez Saulo. Entendeu? O vento soprou para Paulo, irmão, e Paulo era um assassino, um homem que espancava e matava cristão. Com certeza, muitos dos judeus convertidos ali julgaram ele, dizendo assim: esse daí é o filho do diabo, ele está perdido.
Esse homem aí é assassino, mata é cristão. Como é que a pessoa que mata os cristãos pode ser salva? E o vento soprou nele no caminho de Damasco. O vento foi lá e derrubou Paulo e converteu o coração dele. Da mesma forma que converteu o coração de Paulo, que não queria nada com Deus, da mesma forma que converteu o coração de Zaqueu, que era um ladrão, ele pode converter o coração de gente aí aonde você estiver pregando, não importa quem seja ele, se é um drogado, ou um cachaceiro, ou um ladrão, ou uma pessoa política, ou um cidadão comum, porque muitas vezes a gente quer pregar para um cidadão de bem, mas não quer pregar para um drogado. A gente quer pregar para uma pessoa parente nossa que é conhecido, que é uma pessoa que não tem nenhum vício, mas não quer pregar para um parente nosso que é viciado. Porque acha que aquilo dali não tem jeito, porque ele é viciado. E é justamente onde o Espírito está soprando. Porque a maioria do povo de Deus veio de um vício. A maioria era um dependente de um vício. Era uma pessoa desprezada pela sociedade. Foi salvo. Amém? Que a gente possa compreender isso, irmão. Para que nós possamos ser salvos. É necessário nascer de novo. Não nascer de novo é impossível de entrar no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.